Olá, primeiramente agradecendo a todos por me seguirem e estar sempre conectados com meus vídeos, estão agora cada vez mais frequentes, e hoje eu tirei um tempinho aqui no consultório para a gente falar para os pacientes mais diretamente. Obviamente, se você é um doutor, um colega, e queira indicar esse vídeo para o seu paciente, também fique à vontade. Hoje nós temos algumas respostas para as dúvidas mais frequentes que a gente costuma receber aqui no consultório, e eu estou fazendo esse videozinho como se fosse uma videoaula mesmo, para o paciente esclarecer algumas situações que são corriqueiras, né, aqui no consultório em termos de dúvidas e perguntas. Bom, primeiramente, eu sou Nelson Opperman, eu sou ortodontista e estou aqui baseado na cidade de Campinas, em São Paulo, e aqui a gente tem o nosso consultório multidisciplinar. Não faço só ortodontia, mas essa é a minha especialidade, onde eu tenho mestrado e trabalho intensivamente como professor na área. Então, basicamente, um tratamento ortodôntico é uma pergunta muito comum que a gente recebe aqui no consultório. Poxa, doutor, eu preciso do tratamento, né? Qual é a vantagem de se utilizar um aparelho ortodôntico? Por que eu preciso de um tratamento ortodôntico? Essa pergunta ela é muito comum, né? Porque as pessoas não entendem muito bem a função dessa especialidade dentro da odontologia. Primeiro, todo ortodontista é um dentista, né? Então, basicamente, o profissional que vai lhe atender nesse campo, ele tem a formação básica em odontologia. E a ortodontia, ela não é ensinada profundamente na graduação, né? E a gente precisa fazer um curso de extensão, né, de pós-graduação da universidade. Então a gente se gradua como dentista, mas eu preciso seguir estudando para ser ortodontista. E tem várias maneiras de se fazer. Hoje em dia os cursos vão desde um simples aperfeiçoamento, um cursinho de final de semana, você pode ser até um profissional que se especializa por vídeos no YouTube, ou no Instagram, ou Facebook. Esses não são, vamos dizer assim, as mídias ideais para um profissional se especializar. Obviamente, ele precisa trabalhar com um curso sério, com uma carga horária que tenha um mínimo que o MEC exige, né? Existem as cargas horárias pertinentes a cada uma das especialidades, dependendo do grau de dificuldade de cada especialidade. Então, no caso da ortodontia, o MEC ele tem lá dentro da sua qualificação uma série de requisitos para um curso de ortodontia. Então, o profissional, primeiramente, ele vai buscar um curso de excelência, de preferência, muitos cursos bons no Brasil. O Brasil é um país que, basicamente, de certa maneira, uma referência no mundo em termos de ortodontia. E assim começa a carreira de um profissional especialista em ortodontia. No meu caso, que depois busquei mestrado, foi uma extensão, né? A gente dá um salto além da pós-graduação, onde eu me qualifico como professor também, né? Para a gente poder depois ministrar aulas e ensinar dentistas a fazer a ortodontia. Então, basicamente, essa é uma linha de pensamento, uma linha de sequência de aperfeiçoamento profissional. O que o ortodontista faz, né? O que ele tem como, dentro da especialidade, como função, né, na odontologia. O ortodontista, basicamente, ele tem a capacidade e o treinamento para a movimentação dos dentes, tá? Então ele vai instalar dispositivos, e esses dispositivos vão movimentar os dentes, que pode ter diversas razões desse movimento. Pode ser com função meramente estética, mas também eu posso fazer movimentações para auxiliar outra especialidade, por exemplo, como prótese ou periodontia, por exemplo, ou endodontia, muitas vezes, tá? Então esses movimentos
têm que ser programados, calculados, diagnosticados e ser basados em um planejamento. Esse planejamento demanda um diagnóstico bastante profundo. Duvidem de profissionais que vocês buscam e eles imediatamente já lhe passam, vai lá, monta o aparelho e já sai com o aparelho. Isso não existe. Demanda um exame clínico aprofundado, o estudo de uma série de situações, por exemplo, radiografias. Aqui no meu consultório a gente utiliza muito articuladores semi-ajustáveis, a gente escaneia os pacientes, a gente pede muitas vezes tomografias, ressonâncias magnéticas. No exame clínico, muitas vezes a gente busca palpação muscular, buscar a queixa do paciente. Então, às vezes, para a gente chegar num planejamento, esse diagnóstico pode levar de uma semana, às vezes até um mês, dependendo da sequência de exames que o profissional requisite ao paciente. Nem sempre você vai sair daqui do consultório e já vai fazer o exame. Então, acontece desse processo levar, às vezes, um mês. Isso é normal, tá? E, aliás, ainda bem que leva, porque é uma maneira que você tem de avaliar o seu profissional. Ele está se dedicando em entender o seu problema, né? Cada paciente que entra no consultório é um indivíduo, e esse indivíduo tem os seus problemas pertinentes àquela pessoa, tá? Então, assim, que pertencem à situação dessa pessoa. Então, não adianta você querer um profissional que simplesmente fale baseado em uma simples radiografia ou olhando para você, dizer, você precisa do aparelho tal e custa tanto, passa na recepção e pague, que amanhã você está de aparelho. Uma situação como essa, infelizmente, é contraindicada. Então, você está selecionando um profissional que realmente não está se dedicando como deveria ao seu problema. Então, basicamente, eu, como profissional, estou lhe dizendo como selecionar um bom profissional, né? E nós temos vários no Brasil todo, isso é tranquilo. Mas, como toda profissão, tem aquele que trabalha direito e aquele que não trabalha direito, e faz parte do paciente, né? Também se afinizar ou não com aquele profissional que você está buscando. Tecnicamente, é dessa maneira que você vai buscar. Agora, dentro das perguntas, né, que os pacientes nos fazem, porque nós podemos lançar mão de diversos aparatos, dentro da ortodontia a gente tem muitas opções de se fazer o movimento, né? Desde aparelhos tradicionais, aparelhos um pouquinho mais estéticos, os removíveis, desde um aparelho removível simples, como os alinhadores plásticos. Podemos lançar mão de dispositivos, às vezes com ancoragem esquelética, onde vai ser parafusado no osso do paciente alguns dispositivos em que vai ocorrer a movimentação sem afetar os outros dentes vizinhos. A gente pode lançar mão de algumas pequenas cirurgias ou remoção de dentes do siso, por exemplo. Então tem várias maneiras de se tratar o paciente. E a gente recebe algumas perguntas, né, que são muito comuns, e a gente gostaria de esclarecer essas perguntas, né? Por exemplo, né, o paciente costuma me perguntar: poxa, doutor, qual então a diferença entre eu colocar um aparelho convencional ou um aparelho removível? Eu posso tratar o meu caso com aparelho móvel? A palavra que normalmente o paciente utiliza é aparelho móvel. O correto é de se utilizar a palavra removível, porque o aparelho ele não se movimenta, né? Ele é removível. Então, se você está falando com aqueles aparelhos removíveis que se utilizava há bastante tempo na ortodontia, ele não tem muita capacidade de fazer um tratamento ortodôntico. Alguns movimentos ele é capaz de fazer. Quando você utiliza alguns fios com certas ativações presos a esse aparelho, ele tem uma boa efetividade. Mas ele é limitado, ele é específico para alguns movimentos pequenos e não para um tratamento mais global. Ou seja, se o profissional lhe indica esse tipo de aparelho, é porque ele vai fazer pequenos movimentos.
Agora, quando você precisa de um tratamento um pouco mais complexo, aí, sem dúvida alguma, um aparelho fixo, ele faz, às vezes, de um tratamento ideal para obter os objetivos de um tratamento mais complexo, né? Agora, mais recentemente, a questão de 10 anos para cá, começamos a ter uma moda, né, uma nova moda na odontologia, na ortodontia especificamente, que são os removíveis de plástico, né? Tem marcas comerciais mais famosas, isso não vem ao caso, mas todos têm mais ou menos a mesma vamos dizer, característica, o plástico é basicamente o mesmo, e ele funciona diferente do aparelho fixo tradicional, né? Onde a movimentação ela só vai ocorrer com utilização de um software no computador. Então, necessariamente, eu vou ter que fazer um escaneamento dos dentes, esses dentes vão para um campo virtual no computador, e no computador eu vou fazer algumas movimentações simulando aquilo que eu gostaria que acontecesse. E o software vai, a partir desse momento, lhe dizer, você precisa de X quantidade de moldeirinhas, de aparelhinhos, para fazer esse movimento acontecer. Pode variar de 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Quanto mais moldeiras, mais caro vai ficar o seu tratamento, porque o que acontece? A empresa ela tem que, para cada movimento, imprimir um modelo e em cima dessa impressão vazar as plaquinhas. Então, quanto mais movimento precisa, né, mais caro fica. É muito difícil da gente predizer o custo de um tratamento desse. Você pode fazer uma base, uma média, e se passar daquele valor, certamente você vai ter um acréscimo nesse custo. Então, acaba sendo mais custoso um tratamento utilizando esse tipo de aparelho, de removível à base de plástico, flexível, por isso o movimento, tá? Porque para movimentar você necessita a flexibilidade, tanto no aparelho fixo quanto nesses removíveis, e o custo sobe em razão disso, tá? Então, ele vai fazer as mesmas coisas que o aparelho fixo no tradicional faz? Eu posso lhe dizer que sim e não, tá? Em algumas situações vai conseguir, e às vezes até mais fácil alguns movimentos, mas dependendo do problema do paciente, ele não vai conseguir fazer. Então, tem indicação. Se o profissional lhe diz que ele só trabalha com esse tipo de aparelho, já comece a duvidar um pouco, porque vai ser muito difícil de se obter todos os tipos de movimentos necessários com esse tipo de alinhador, porque ele tem algumas dificuldades, por exemplo, como rotacionar um dente, ele não consegue, como fazer a extrusão, que nós chamamos, como movimentar o dente verticalmente, no sentido de subir o dente, se é de cima vai ser nesse movimento, se é o de baixo vai ser nesse movimento. Ele não tem essa capacidade, porque ele cobre a superfície de cima do dente, isso impede com que o dente suba, né? Então você precisaria acrescentar alguns dispositivos, criar algumas situações para que esse movimento seja possível. Então ele já vai ter uma certa dificuldade nisso. Uma dificuldade número 2 é manter esse movimento, porque como você tem duas placas e elas estão em contato quando você morde, aquilo cria uma pressão no dente e dificulta a movimentação nesse sentido vertical. Então esses aparelhos, eles já têm essa dificuldade intrínseca, eles são caracterizados por duas placas que cobrem o dente de uma maneira geral. Porém, alguns movimentos, se ele vai para frente e para trás ou para os lados, ele pode fazer, às vezes, com melhor movimento do que um aparelho tradicional. Porém, na hora de fazer a fase 2, você acaba ficando limitado. Então, hoje em dia, tem muitos profissionais fazendo o que nós chamamos de tratamento híbrido. Ele usa, por um período, o alinhador e depois ele vai com o aparelho fixo.
Ok, isso é uma possibilidade, só vai encarecer o seu tratamento. E no meu consultório eu utilizo muito pouco. Por quê? Porque eu prefiro já fazendo fixo. É uma questão de gosto do profissional, de economizar para o paciente, às vezes a questão financeira, que vai ser sem dúvida alguma muito mais custoso, e também alguns movimentos que são difíceis de serem feitos, dependendo do problema do paciente, principalmente aqueles pacientes que vêm com associação de problemas articulares ou estalidos na articulação. Esses pacientes vão ser mais difíceis de serem tratados com os alinhadores, né? O aparelho fixo acaba sendo mais indicado. Então, é uma questão de organização do consultório. Cada profissional trabalha de uma maneira e eu prefiro, no momento, na data de hoje, até os dias de hoje, a gente sabe que isso constantemente vai evoluindo. Pode ser que daqui a algum tempo lança-se alguma outra variante e a gente pode começar a utilizar também. Mas, no momento, eu prefiro trabalhar com os aparelhos fixos tradicionais, né? Então, essa é uma pergunta. Aí o paciente também nos pergunta, e a higienização, né? O que eu posso fazer com a higienização dos aparelhos? Não é muito melhor eu higienizar um aparelho tipo removível alinhador? Obviamente que sim, né? Eu não posso dizer para você que vai ser tão simples quanto um alinhador você usar um aparelho fixo em questão de higienização. Mas também não é nada impossível. Veja que eu já estou mais de 30 anos na ortodontia, eu poucas vezes tive problema com falha de higienização dos pacientes. E aqui no consultório nós temos um auxiliar que faz limpezas frequentes com ultrassom, com jatos de bicarbonato e assim por diante. A gente faz o ensino do paciente de como fazer a escovação direitinho, a gente indica as escovas ideais que a gente acredita que vão ser mais indicadas, e a utilização do fio dental, como se fazer. Como nós trabalhamos muito com alguns fios com dobras, essas dobras facilitam a utilização do fio dental também. Então, isso não é um problema. A higienização não acaba sendo realmente um fator realmente problemático para quem utiliza um aparelho convencional. O alinhador, ele tem um fator ruim, porque toda vez que você vai se alimentar, você vai ter que tirar o alinhador. Se você não pode comer com o alinhador, senão ele quebra, tá? Então, perder alinhador é um cuidado que você vai ter que ter. Imagine, você remove, coloca numa caixinha e de repente se perde. A hora que você perde uma moldeirinha dessa, você pode dar um atraso no seu tratamento, porque o dentista vai ter que fazer uma nova seleção de moldeiras, ou dar um passo para trás. Então acaba sendo mais uma dor de cabeça para o paciente, tomar conta do seu alinhador, né? E com o aparelho fixo, isso você não se preocupa, né? Com o aparelho fixo, nós temos algumas situações, que seria cuidar com o que você vai comer, né? Por exemplo, eu não posso estar de aparelho fixo e comer algumas comidas duras demais, por exemplo, um torresmo, um amendoim japonês, ou qualquer coisa nesse sentido. Toma cuidado com o osso, ou caroço de azeitona na sua pizza, esse tipo de coisa. São acidentes que podem ocorrer, tá? Mas nada também que vá atrasar o seu tratamento ou prejudicar a sua vida. Simplesmente aconteceu, vai ao consultório do profissional, o profissional procede à limpeza do dente, recola a peça, ajusta os fios e vida que segue. Então, nesse aspecto, na hora da mastigação, da alimentação, obviamente que o removível te traz mais conforto no sentido de eu não tenho nada juntando nos meus dentes, mas todo alinhador utiliza umas resinas de padzinhos, são resinas onde nós utilizamos para travar o alinhador na posição, e essas resinas também acumulam sujeira e você vai ter que escovar, ou como um aparelho convencional. Então, até aí fica qual é a vantagem, qual é a desvantagem. Se você não usar, você nunca vai saber, tá? Então, assim, de coração, tanto faz o aparelho, os dois não trabalham, os dois vão exigir de você
uma higiene e pronto, acabou. Você vai ter que tomar cuidado com o que come, você vai ter que tomar cuidado com o aparelho que você está usando, não importa qual, tá? Então, essa questão do alinhador é mais propaganda, né? É mais um marketing que se pode utilizar do que realmente, nossa, minha vida vai melhorar mil maravilhas se eu utilizar um alinhador, se eu comparar com fixo. Eu estou de aparelho fixo, por exemplo, e minha vida tranquila, e eu não vejo problema algum. Meus pacientes, obviamente, no momento da instalação, é um momento de adaptação. O paciente vai passar aí uma semana se adaptando, mas depois disso, absolutamente normal, acaba até esquecendo que está de aparelho, e é assim que funciona, tá? Então, a indicação é muito importante. Então, o profissional que vai lhe dizer qual seria o aparelho indicado. Não adianta você chegar no dentista e falar, eu quero o alinhador. Se você pressionar, você sabe que pagando bem, né, todo mundo acaba fazendo. E nem sempre é o indicado. Então, procure aquele profissional que vai lhe indicar o melhor. Qual é o melhor para o meu problema, para a minha saúde, para eu tratar o meu problema. E esse sim vai lhe indicar aquele que vai lhe resolver. Se você perguntar para um alinhador e o profissional lhe disser, puxa vida, o alinhador no seu caso não vai lhe atender, escute o profissional. Não busque, não saia buscando de esquina em esquina profissional que vai dizer a você aquilo que você quer ouvir, né? Outras perguntas temos, né? Por exemplo, quando eu estou utilizando o aparelho, poxa vida, tenho fases que eu preciso utilizar elásticos, tem fases que eu preciso cooperar com o tratamento. O tratamento, ele não ocorre como um passe de mágica, né? O profissional vai trabalhar em conjunto com o paciente. É como qualquer tratamento. Se um médico lhe passa um remédio e você não toma esse remédio, o que o médico pode fazer se você vai no consultório dele depois e nada evoluiu? Afinal de contas, você não tomou o remédio. É a mesma coisa, se eu lhe prescrevo a utilização de elásticos, se você não utiliza o elásticos, não vai funcionar o aparelho da maneira que a gente gostaria. E às vezes pode te trazer problema, em vez de ajudar, vai lhe prejudicar. Então, siga a orientação do profissional, né? O profissional, ele tem a condição de lhe explicar perfeitamente por que disso, por que daquilo, e a utilização tem que ser conforme prescrito pelo profissional. Uma outra pergunta, nossa, doutor, o aparelho é uma coisa muito dolorida, isso dói demais? Depende muito de paciente a paciente. O limiar de dor é muito individual, mas, de uma maneira geral, quando a gente inicia o tratamento, com os fios modernos de hoje e até com os alinhadores, as dores não costumam durar mais do que 2 dias. Tá? E é uma dor absolutamente tolerável, é uma dor que você não precisa nem de uso de medicação, tá? Se a dor for insuportável, é que o seu profissional está lhe aplicando demasiada força e isso está incorreto. Então, nenhum aparelho pode doer a ponto de você não suportar a dor, tá? Tem gente mais sensível que pode fazer o uso de um Tilenolzinho, um analgésico bem superficial, e aí está, entendeu? É super tranquilo. Isso nos primeiras 24, 48 horas máximo, tá? Depois disso, não temos mais nada que seja doloroso. É aguardar os movimentos ocorrerem, existe um tempo para que isso ocorra, é a biologia de cada um, são células que estão trabalhando. Nós não estamos movimentando um dente dentro de uma cera, né? Eu estou movimentando o dente de um osso que tem ligamentos, que tem células, que tem sangue, tem vasos sanguíneos, terminações nervosas, e isso depende muito da bioquímica de cada paciente, do que ele se alimenta, como é a vida dele. Então, tem pacientes que os dentes se movimentam um pouco mais rápido, tem pacientes que são mais lentos. Isso é normal, não tem nenhuma coisa errada se é mais lento ou mais rápido, tá? E a gente tem algumas situações que pode facilitar a movimentação e a gente indica aqui aos nossos pacientes, mas seria um outro papo, tá? E então, é dolorido?
Sim e não, dependendo muito da sensibilidade do paciente, mas nunca se excede além das 48 horas, tá? Então essas basicamente são as perguntas mais frequentes que eu recebo aqui no consultório. Eu não lembro de outras. Então, todo tratamento ortodôntico, ele tem as suas características e os pacientes têm sempre as suas dúvidas que são muito pessoais. Se você tiver alguma dúvida, pergunte aí no nosso chat aí logo abaixo. Essas dúvidas, quem sabe a gente pode retornar aqui e explicar para vocês. Nunca deixando de clicar aqui no sininho. Esse sininho significa que com isso você vai seguir os meus vídeos, né? Clica aqui no joinha para mostrar que você gostou dessas dicas que eu estou passando a vocês e também mostrar para o próprio YouTube que os meus vídeos são relevantes, que está legal, que isso é uma coisa legal para vocês seguirem. E comente, tá? O comentário de vocês é muito importante. A gente faz o vídeo, é para vocês. Então, essas coisas a gente conhece e eu gostaria de ouvir cada um de vocês, se gostou ou não gostou, se tem perguntas, se não tem. É para isso que a gente está aqui. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.